Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja entre nós. Que bom que mais uma vez nós podemos aqui compartilhar dos desejos de Deus para a nossa vida, daquilo que Ele quer nos orientar, do caminho que Ele deseja que nós possamos seguir. E amados, eu quero saudar a você que nos assiste no dia de hoje com uma palavra de Lucas 11, o versículo 28, onde nos é dito assim: Jesus Cristo disse: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem e a obedecem a ela. Leio mais uma vez, são palavras do próprio Jesus dizendo: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Amados, essa palavra nos faz um convite à obediência. Obedecer a palavra de Deus traz alegria para o nosso coração. Quando vivemos e agimos de acordo com os ensinamentos de Deus, nós estamos trazendo para a nossa vida bênçãos sem fim. Por isso, obedecer a palavra de Deus, observar os mandamentos de Deus e obedecê-los é uma grande alegria no nosso viver. Que possamos sim querer e desejar tornar isso realidade em nosso coração. Amém. Amados, nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que nos convida a obedecer a sua palavra. Também em nome de Jesus Cristo, aquele que obedeceu ao Pai e nos ensinou o mesmo caminho. E em nome do Espírito Santo, aquele que quer nos ajudar nesse momento de obediência, nesse momento de buscar ainda mais de Deus. Amém. Queremos, assim como estamos, orar. Obrigado, Senhor, por esse dia que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos a Tua palavra e obedecemos aos Teus mandamentos, trazemos alegria, trazemos vida e trazemos bênçãos ao nosso coração. Assim nos dá capacidade, assim nos dá desejo de buscar a Tua palavra constantemente, de viver de acordo com os Teus mandamentos em todo o nosso viver. Assim, ó Deus, também agora fala conosco através deste culto. Nós queremos ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos ter agora um tempo de louvor. Você pode acompanhar esse hino, a letra vai estar passando e você pode cantar junto e assim louvar o nosso Deus. Facilmente a voz de Deus se abate em mim. Graças ao Senhor, a vitória me há de vir. Quando a Ti possa destruir, juro teme a Ti. Mas é tão
eu vejo a voz de Deus se abate em mim. Amados, dando continuidade à nossa série de pregações, aonde nós estamos falando sobre as 7 cartas do livro de Apocalipse, lembrando que estas 7 cartas nos fazem um convite, um chamado a uma transformação de vida. Hoje nós queremos olhar, observar e aprender aquilo que é mandado, a carta que é escrita à igreja de Filadélfia. Mas antes, amados, deixa eu trazer para nós uma reflexão muito importante e que de alguma maneira a carta enviada à igreja de Filadélfia vai nos ensinar. Nós precisamos entender que não existe, ou melhor, deixa eu começar desde lá do começo. Nunca houve, não há e não haverá uma igreja perfeita. Não existe uma igreja ou uma comunidade perfeita, uma igreja ou uma comunidade ideal. Não existe por quê? Porque a igreja, a comunidade são feitas de pessoas. Eu e você fazemos essa igreja, eu e você fazemos essa comunidade, e nós somos falhos, nós somos pecadores. Por isso não existiu, não existe e não existirá uma igreja perfeita. Mas isso não quer dizer que nós não devamos buscar fazer com que a nossa comunidade possa ser a melhor possível. Perfeita, ela nunca vai ser, porque perfeição nós só vamos ver no dia que nós estivermos junto a Jesus Cristo. E de alguma maneira, essa carta endereçada à igreja de Filadélfia vai nos ensinar, vai nos fazer compreender que não existe uma comunidade perfeita, uma comunidade ideal, mas que nós podemos desejar, buscar sempre o melhor, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida comunitária. E diante disso eu lembro que muitos cristãos, talvez por não compreenderem a não existência de uma igreja perfeita, ficam fazendo um passeio por igrejas, mudam de uma para outra. Ou às vezes comparam uma igreja com a outra dizendo, mas essa é melhor do que aquela. Amados, não existe igreja melhor ou pior. A igreja de Jesus Cristo, ela é feita por nós, pessoas falhas, que todos os dias precisam de reconciliação com Deus. A nossa tarefa, o nosso dever e a nossa missão é fazer sempre o melhor para Deus. É fazer com que a nossa comunidade possa ser a melhor possível, em honra e glória a Jesus Cristo. Amados, como falei, hoje nós tratamos sobre a igreja em Filadélfia. Essa carta enviada a essa igreja vai nos destacar alguns pontos importantes, muito importantes, para uma igreja que deseja buscar o seu melhor. Filadélfia ficava a cerca de 50 quilômetros de Sardes. Era uma cidade onde a agricultura era extremamente riquíssima. O solo de Filadélfia era extremamente fértil, porém, em muitos momentos aconteciam abalos sísmicos, terremotos. Então as pessoas ficavam naquela inquietude de como seria a plantação, a produção, a colheita daquele ano. Mas o solo era extremamente fértil. Então, literalmente, aquilo que ali se plantava, as pessoas também sabiam que iriam colher. Ali também existia um templo dedicado ao imperador Tibério. Provavelmente a comunidade de Filadélfia tenha sido fundada, iniciada também por Paulo durante o seu ministério em Éfeso. Assim como para a igreja em Esmirna, as palavras do Senhor para a igreja em Filadélfia não contêm repreensões.
não contém palavras de condenação, não há aqui uma ameaça ou um aviso de julgamento. Pelo contrário, existe a igreja de Filadélfia, uma palavra de elogio a essa pequena igreja fiel. E não somente isto, existem também algumas promessas de ricas bênçãos para aquela comunidade. Vejamos o que o texto de Apocalipse nos diz. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você, porque obedeceu a minha ordem para preservar. Eu o protegerei do grande tempo da provação, que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas são as palavras de Jesus direcionada à igreja, à comunidade em Filadélfia. É interessante observar que Jesus começa essa carta ressaltando a sua posição e a sua autoridade. Diz: esta é a carta daquele que é santo. Com isso, Jesus está reafirmando sua total santidade e sua total oposição ao pecado. Santidade não tolera pecado. Jesus está expressando mais uma vez que ele é contra o pecado. Ele não é contra o pecador, porque se ele fosse contra o pecador, ele seria contra mim, contra você. Mas ele é contra o pecado que existe em nossa vida. Jesus lembra a sua santidade e afirma o seu poder. E é interessante que o texto continua e vai dizer: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa fala mostra algo maravilhoso que a comunidade de Filadélfia recebeu. Aquela comunidade tinha a oportunidade incrível de fazer missão. O próprio Jesus é quem estava lhe dando essa notícia, ou melhor dizendo, era o próprio Jesus que estava dando a eles esse presente. Esta foi uma das promessas, um dos presentes dados por Jesus aos cristãos da igreja em Filadélfia. Mas destaco aqui um grande elogio que aquela comunidade recebeu. Olha que maravilhoso! Eles foram chamados de leais. Eles foram considerados fiéis. Em determinado momento, Jesus cita que sabe das obras daquela comunidade. O texto não nos fala, não nos dá clareza de quais eram estas obras. Mas é interessante notar que Jesus destaca as obras daquela comunidade e certamente aprova aquelas obras. Jesus vai além. Algumas outras características da comunidade de Filadélfia nos são ressaltadas. Versículo 8 fala: você tem pouca força. O fato de Jesus citar isso não quer dizer que aquela comunidade era fraca. Jesus estava dizendo que aquela comunidade era pequena em número, era formada por poucas pessoas. Amados, por menor que fosse aquela comunidade, por menor que seja a nossa comunidade, a força deles e a nossa força pode ser imensa.
Aquela igreja era pequena em número de pessoas, porém a sua força espiritual era enorme. E isso também pode ser a nossa realidade. Eles adoravam e serviam a Cristo de forma verdadeira. Eles eram fiéis à palavra de Deus. Assim como eles eram, precisamos também nós buscarmos ser. Jesus prossegue e diz, versículo 8: mas ainda assim obedeceu a minha palavra. Aquela comunidade, em momento algum, abandonou o caminho da obediência. Eles seguiram o exemplo de Jó. Jó 23:12 diz assim: não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras do que ao alimento diário. Amados, os cristãos em Filadélfia obedeceram atentamente os mandamentos do Senhor. Eles foram fiéis na obediência daquilo que Deus lhes tinha ensinado. Eles sabiam que guardar no coração as palavras e os mandamentos de Deus eram o caminho certo a se seguir. Amados, amadas, se nós hoje queremos ser uma igreja fiel, se nós hoje queremos ser uma igreja leal, obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer aos ensinamentos do Senhor, é algo fundamental. É impossível querer servir a Deus sem obedecer a sua palavra. Ressalto mais uma vez, se nós hoje desejamos ser uma igreja fiel, uma igreja leal, a obediência aos mandamentos e aos ensinos de Deus precisa ser algo constante na nossa vida individual e na nossa vida comunitária. Jesus segue e diz: e não negou meu nome. Aquela comunidade de alguma maneira estava sofrendo pressão para negar o nome de Jesus Cristo. Eles estavam se sentindo pressionados a negar a Jesus, a negar a sua fé em Cristo. Mas eles não cederam. Mesmo que a pressão fosse forte, eles não negaram o nome de Jesus Cristo. Eles continuaram fiéis, independente de quanto essa lealdade, essa fidelidade lhes custaria. Hoje em dia a realidade é bem diferente. Hoje muitos dos que se dizem cristãos, por menor que seja a pressão, já irão negar a Jesus Cristo. É triste, mas isso é real. Mas isso não precisa ser assim. Pode ser mudado. Nós podemos olhar, por exemplo, dos cristãos em Filadélfia e dizer: não, por mais que me pressionem a negar a Jesus Cristo, eu vou me manter fiel a Ele. A igreja em Filadélfia também é lembrada por sua resistência, por sua perseverança. Versículo 10 vai dizer: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Nós cristãos precisamos ser resistentes, nós cristãos precisamos ser perseverantes. Jesus Cristo nos lembra e nos orienta: o mundo será hostil contra nós. E diante disto, nós precisamos permanecer fiéis. Diante disto, nós precisamos continuar perseverantes até o fim. Amados, olhem o que nos dizem Mateus 10:22. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Precisamos viver isso, precisamos desta força em nossa vida. A igreja em Filadélfia via o agir e o poder de Deus agindo neles e por meio deles. Eles obedeciam a palavra de Deus, eles eram leais, mesmo em meio às pressões e provações, se mantiveram firmes, e por tudo isso, Jesus deixa muito claro do seu grande amor por aquela comunidade. Amados, essa precisa também ser as nossas características. Estas precisam ser nossas características.
Uma igreja, uma comunidade que quer ser reconhecida pelo Senhor como uma igreja fiel, como uma igreja leal. Não como uma igreja perfeita, porque igreja perfeita somente na glória, mas como uma igreja leal, como uma igreja fiel. São estas as características que nós precisamos ter em nosso viver. Por sua obediência, poder, lealdade, perseverança, a igreja de Filadélfia recebe alguns privilégios. O texto fala que Deus abriu portas para aqueles cristãos. Versículo 7 destaca isso. Sempre, amados, que nós vemos a expressão portas abertas na palavra de Deus, esse termo está se referindo a uma oportunidade de missão, a uma oportunidade de evangelizar. Aquela comunidade recebeu esse chamado, esse convite e esse presente. Amados, assim como Deus abriu portas à comunidade de Filadélfia, Deus também abre portas à nossa comunidade. Deus também abre portas para a nossa vida. Nós precisamos nos engajar na missão. Nós precisamos desejar evangelizar, tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Lembro novamente o versículo 10. E agora, junto ao versículo 11, onde nós vamos ler assim: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Jesus aqui estava falando sobre uma proteção especial para os cristãos de Filadélfia. E o versículo 11 então vai dizer: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amados, Jesus pede para que aqueles cristãos se mantivessem firmes. Jesus pede para que aqueles cristãos reforçassem a sua fidelidade a Ele. E Jesus lhes lembra de que Ele viria em breve. E era necessário que eles estivessem preparados e esperançosos para esse momento. Amado, amada, a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que quando a comunidade de Filadélfia recebeu essa carta. Por isso, eu e você precisamos estar prontos para esse momento. Por isso, eu e você precisamos nos manter firmes, mesmo em meio a todas as pressões que são feitas dia após dia para nós negarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos ser firmes. Mesmo em meio a toda a perseguição que de alguma maneira nós sofremos, nós precisamos permanecer leais. Mesmo em meio a todas as dificuldades e sofrimentos que viver a fé em Jesus Cristo pode trazer para o nosso viver, nós precisamos continuar obedecendo aos ensinos e aos mandamentos do nosso Deus. Amados, que Deus lhe dê força, que nós possamos buscar as características da igreja em Filadélfia para a nossa vida, que sejamos leais, que não neguemos o nome de Jesus Cristo e que saibamos, assim como aqueles cristãos, que o amor de Deus também é por nós. Que Ele nos abençoe e nos dê força hoje e sempre. Amém. Amados, queremos ouvir mais um hino, e esse hino é especial ao teu coração. Minha vida, ó Senhor, te louvarei,
evitando os perigos. A sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Chegamos ao fim do nosso culto e lembramos mais uma vez: obedeçamos a palavra de Deus, vivamos segundo os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Por maiores que sejam as pressões da vida, não neguemos o seu nome, mas que possamos continuar afirmando a nossa fé em Jesus Cristo e dizendo em bom e alto som: pertencemos a Ele, somos dele e vivemos por Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oramos. Deus amado, nos dá força para nos manter fiéis na Tua palavra. Nós sabemos que o mundo tenta nos persuadir a pensar e agir diferente, mas assim como os cristãos de Filadélfia, que se mantiveram fiéis, firmes, leais, que também nós, ó Pai, possamos nos manter firmes, leais e fiéis ao Teu Evangelho. Nos dá essa força tão necessária. Deus amado, de uma forma muito especial, nós rogamos e clamamos a Ti, diante da situação que nós estamos vivendo em relação ao Covid-19. A cada dia as notícias nos entristecem, a dor no coração é grande, diante do número de mortos, diante do número de pessoas infectadas. Nós, ó Deus, rogamos misericórdia, nós clamamos, Senhor, dá para nós o Teu cuidado, olha por nós, nos livra, Senhor, dessa pandemia, e que nós também, no tempo certo, saibamos reconhecer que o livramento veio de Ti. Assim, ó Pai, cuida daqueles que agora estão nos hospitais internados, pessoas que estão nas enfermarias, pessoas que estão nos quartos, pessoas que estão nas UTIs entubadas. Olha, Senhor, por elas, tem misericórdia. Também, Senhor, de uma forma muito especial, nós queremos colocar todos os profissionais da saúde que têm dedicado do seu tempo, têm colocado muitas vezes a sua vida em risco para cuidar de nós. Abençoa, fortalece e cuida, Senhor, destes. Olha, Senhor, por todas as famílias que agora sofrem, pessoas que perderam familiares, pessoas que têm familiares internados. Olha, Senhor, por eles, dá a Tua mão poderosa e o Teu agir no viver de cada um. Assim cuida de nós, entregamos a nossa vida aos Teus cuidados, sabendo que Tu és o médico dos médicos e Tu és aquele que cuida de nós em todos os momentos. Em nome de Cristo Jesus,
que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Amados, queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós levante o seu rosto e nos mantenha fiéis e leais à sua palavra e aos seus ensinamentos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua semana, a tua vida e a tua família. Um abraço.